Olá, vamos para a aula sobre compactação dos solos na disciplina de Geotecnia 1. Bom, a compactação de solos nada mais é do que a densificação, por meio de um equipamento mecânico. Geralmente é um rolo compactador, soquete manual, ou o soquete que ele é automatizado, que seria o conhecido como sapo. E o solo, ele quando é transportado e depositado para a construção de um aterro, ele fica num estado relativamente fofo, Então, por isso que depois que a gente faz tira o solo de um local e leva para o outro, é feita a compactação, para transformar esse solo que está fofo num solo mais resistente, e menos deformável. E aí a compactação ela é empregada em várias áreas da engenharia, como a parte de fundações, a compactação do fundo das sapatas, por exemplo, a compactação do solo antes de executar um radier, a parte de construção de estradas, então a compactação de aterros, a compactação das camadas, de subbase, base, compactação de subleito. Então tudo isso envolve a parte de compactação. Além do muro de arrimo, a construção de barragens, então tudo isso leva em consideração o processo de compactação dos solos. O tipo de obra e o tipo de solo disponível vão ditar o processo de compactação. Então não é qualquer compactação que eu eu posso usar esse rolo para todos os tipos de solo. Não. Para cada tipo de solo, eu vou ter um compactador que é mais eficiente naquele caso. Bom, e o objetivo da compactação, O objetivo principal é reduzir os futuros recalques. Então, se eu tiver um solo fofo, por mais que eu deixe ele ali sem carregamento, ele vai ter um recalque, fazendo com que os vazios do solo diminuem. Ainda mais, digamos assim, fortalecido, vai acontecer mais recalque se eu colocar um carregamento em cima. Então, se eu colocar uma construção num solo que é compactado e num solo que não é compactado, elas vão se comportar de maneira diferente. Então, basicamente, a compactação aumenta a rigidez do solo, diminui os vazios, aumenta a rigidez. Consequentemente, tende a aumentar também a resistência e reduzir a permeabilidade. Então, tudo isso aqui são alguns dos objetivos da compactação dos solos. Aqui tem um corpo de um aterro de uma rodovia. Então, para a construção desse tipo de obra, é indispensável a compactação. Aqui uma outra situação de um aterro onde eles estão, aqui foi compactado por provavelmente um rolo pé de carneiro e aqui eles estão fazendo a saia do aterro de maneira manual, então estão ajustando aqui essa camada de aterro. Aqui a compactação de solo fino pelo rolo pé de carneiro, então ele tem essas saliências aqui no rolo que ajudam na compactação. Então aqui é uma barragem, aeroportos. E o processo de compactação do solo, ele pode ser definido basicamente como a redução do seu índice de vazios, sobre a ação de uma força mecânica. Então eu tenho a reacomodação da fase sólida diminuindo o índice de vazios. E a variação que há nesse efeito, então lembrando lá do índice de vazios, cadê aqui minha caneta? O índice de vazios, é igual ao volume de vazios sobre o volume de sólidos, O meu volume de vazios, para eu reduzir ele, eu tenho que lembrar que ele é feito de ele é composto por dois elementos, que é o volume de ar e o volume de água, certo? Então, para eu reduzir o volume de vazios, que é o efeito da compactação, eu vou reduzir o volume de ar. Eu não vou alterar o volume de água, certo? Então, o que eu estou buscando reduzir aqui é o meu volume de ar. Então, eu quero tirar essa parte gasosa o máximo que eu conseguir através da compactação. Então, eu não tenho perda na parte líquida na hora da compactação.
Antes da compactação, então, eu tenho essa estrutura e logo após a compactação, né, o que vai acontecer? Eu vou aplicar uma força ali e aí o meu solo vai ter essa redução aqui na fase gasosa. A fase sólida e a fase líquida, elas permanecem, né, basicamente no mesmo volume que ela ocupava antes. Então, toda e qualquer compactação eu vou ter uma variação de volume, ou seja, variação nessa fase gasosa. Diferente, né, do adensamento, o adensamento a gente tem a variação do volume de água e na compactação a gente tem a variação do volume de ar. Bom, provavelmente a compactação do solo seja utilizada desde os tempos remotos. Então, quando, né, antigamente tinha os nômades lá, eles faziam algumas rotas, né, que já eram compactadas de tanto a pessoa ficar passando por ali. Então, isso aí já é lá dos nossos tempos remotos que remete à compactação, né? Então, ele trilhava caminho pela compactação dos solos, onde as plantas ele não conseguiam nascer, né? Só que somente no século XX é que surgiram os primeiros trabalhos envolvidos no sentido de padronizar a técnica. Então, existia uma coisa muito empírica. Eu estou fazendo aqui a compactação, mas de uma maneira aleatória, né? De uma maneira que, eu fiz isso aqui, deu certo nesse solo, eu vou repetir esse processo em busca, né, que desse certo também para aquele outro material. Então, a partir do século XX, tentou-se descobrir o que influenciava nessa compactação. E aí destaca-se, né, os estudos de Porter, no Departamento Rodoviário da Califórnia, principalmente os trabalhos do Proctor. Então, na década de 30, ele publicou também nos Estados Unidos, né, as suas observações sobre a compactação de aterros de solo. E no Brasil, o ensaio foi padronizado através da NBR 7182. Então, vem sendo desenvolvendo essas técnicas de compactação já faz um bom tempo. E aí, o que Proctor, né, desvendou acerca da compactação de solos? A gente tem, toda e qualquer compactação, a gente vai ter uma curva de compactação, certo? Que nada mais é a relação entre os parâmetros de peso específico seco e teor de umidade. Então, uma curva de compactação, ela é dada, né, nesse formato. Então, no eixo Y eu vou colocar o meu γd e no eixo X eu vou colocar o meu teor de umidade. E aí, a partir do momento que eu fizer uma curva de compactação, ela vai ter aproximadamente esse formato. Ou seja, quando eu tiver um teor de umidade muito pequeno e compactar, essa compactação não vai surtir efeito. Ou seja, meu solo ele vai absorver essa energia e não vai reduzir os seus vazios. Beleza. A partir do momento que eu vou adicionando mais água, essa densidade do meu solo tende a subir. Ou seja, a água ela serve como lubrificante dessas partículas, né? Até um certo momento em que eu tenha o arranjo ideal desse solo. Então, eu vou colocar água até um certo momento que ele vai, é o que a gente chama de teor de umidade ótimo. Ou seja, esse valor de água é um teor ótimo para compactar aquele solo, ou seja, ele vai estar na sua densidade máxima. Então, ele tem esse pico, e esse pico é chamado de densidade máxima. Se eu colocar mais água nesse solo, eu não vou conseguir lubrificar mais as partículas. Vai chegar um momento que ele vai se tornar uma lama, né? Então, essa curva de compactação tende a cair, ou seja, o arranjo das partículas ideal seria com esse teor de umidade aqui. E aí, aqui está a explicação, né? A compactação aqui com pouca água tem pouco ou nenhum efeito. Aqui eu tenho o que é chamado de ramo seco, ou seja, quanto mais água eu coloco, melhor vai ser a minha densidade, ou seja, mais alta vai ser a minha densidade. E depois de uma certa quantidade de água, ele cai para o meu ramo úmido, ou seja, a minha densidade diminui. Então, aqui está o arranjo das partículas no ramo seco, né? Aqui no teor de umidade ótimo, então notem que essa primeira imagem tem bem mais vazios do que essa segunda imagem.
E aqui no meu terceiro, que é o ramo úmido, já foi, né, contemplada com mais água do que ar, por exemplo. Então aqui eu tenho o ar, né, e as partículas sólidas e bem pouquinha água. Aqui eu já tenho o arranjo ideal das partículas e aqui eu tenho mais água, né, que as partículas acabam ficando longe uma das outras. Beleza. E aí, como a condição ideal é o pico aqui da minha curva, né, que seria esse pico aqui, eu vou ter um valor de umidade e um valor de gama D máximo, certo? Então, esse teor de umidade aqui, ele varia, né? Cada solo vai ter o seu e ele é chamado de teor de umidade ótimo. Então, o que é o teor de umidade ótimo? Nada mais é do que o valor de umidade, né, que eu coloco naquele solo que eu consigo, compactando ele, ter o meu peso específico seco máximo, ou seja, a maior densidade daquele solo. Teor de umidade ótimo e peso específico seco máximo. Beleza. E aí, aqui eu tenho, né, um gráfico mostrando a variação da quantidade de água, né, em função da minha compactação. Então, aqui eu estou no ramo seco, né, aqui eu passo para o ramo úmido, onde eu tenho maior quantidade de água. Beleza. Só que isso vai variar em função de quê, né? O meu gama D, ele varia, então, minha densidade máxima, quanto maior a minha energia de compactação, maior vai ser a minha densidade, certo? Então, por exemplo, eu tenho uma energia que é a energia E3, certo? Então, eu tenho essa energia aqui de compactação. Beleza. Meu peso específico seco, ele está aqui. Maravilha. Se eu pegar esse mesmo solo e compactar ele numa energia maior, ou seja, pegar um soquete mais pesado, né, uma máquina mais pesada no campo, ou compactar ele mais vezes, então ao invés de eu dar 26 golpes, eu vou dar 50 golpes, ou ao invés de passar 5 vezes com o rolo, eu vou passar 9 vezes. Então eu estou aumentando essa energia de compactação. Então, quando eu aumento essa energia de compactação, o que acontece com essas minhas curvas de compactação, né? Elas tendem a se deslocar para cima, né? Ou seja, eu estou aumentando minha densidade, porque eu estou aumentando a minha energia, e elas tendem a se deslocar para a esquerda, então elas tendem a se deslocar para cá, né? Ou seja, quanto maior a minha intensidade, né, maior a minha energia de compactação, menor é meu teor de umidade ótimo e maior é a minha densidade, certo? Então, por isso que, ao aplicar níveis crescentes de energia de compactação, verifique-se o aumento do gama D. Então, meu gama D antes estava aqui, passou para cá e depois com o aumento ainda passou para esse ponto. Então, eu tenho um aumento do gama D e redução do teor de umidade ótimo. Então, antes eu estava com isso aqui de umidade, diminuiu para isso, né? Então, cada vez menos umidade eu estou utilizando. Ou seja, a minha curva ela se desloca para cima e para a esquerda do gráfico. O lugar geométrico dos possíveis W ótimo, né, define a chamada linha de máximos. Então, esse tracejado aqui, se eu compactar o solo em várias energias e traçar, ele vai ter uma linha de máximos, que é paralela à minha curva de saturação. Então, eu coloco lá a curva de saturação no meu solo, ela é paralela à linha de máximos. A linha de máximos é aproximadamente 80% a 90% de saturação. E essa curva de saturação é feita em 100%. E aí é importante que a minha linha do ramo úmido, né, ela tende a ser paralela também a essa curva de saturação. Então, se eu traçar essa curva, o meu ramo úmido ele tende a se igualar com ela, né? E aqui eu tenho algumas curvas típicas de compactação de alguns solos. Então, eu tenho solos que essas curvas são mais fechadas, outros são mais abertas e assim por diante, né? Por exemplo, pedregulho bem graduado, pouco argiloso. Eu tenho mais ou menos esse formato aqui, né? Solo arenoso laterítico fino. Então, eu vou ter essa curva bem fechada. E assim por diante. Tá, mas o que isso influencia, né,
no meu campo, né? Imagina só, para você compactar um solo, você precisa colocar uma quantidade de água, certo? Vamos pegar essa curva aqui, curva B, como exemplo, né? Então, eu tenho a curva B, eu preciso colocar essa quantidade aqui de água, aproximadamente, vamos colocar aqui, mais ou menos 16%, tá? Então, tem que colocar 16% para ele chegar nessa densidade máxima. Ótimo. A norma permite, né, hoje, a variação de 2% para mais ou para menos. Aqui eu tenho 16, então ela vai vir aqui, né, mais ou menos 14. Então, eu posso colocar 14% de água ou posso colocar 18%. Só que olha só, com 14% eu já estou lá no ramo seco, né, da minha curva. E com 18% eu estou no ramo úmido. Então, eu não vou ter uma compactação efetiva numa curva, se eu variar muito a umidade numa curva muito fechada. Agora, vamos pegar essa outra curva aqui, né, que é uma curva mais aberta. Meu teor de umidade ótimo, ele está em torno aqui, vamos colocar 21, certo? Então, eu posso ter 19 ou eu posso ter 23. Beleza. Notem que essa variação de 2%, eu ainda continuo basicamente na parte de cima da curva, diferente dessa daqui, que eu já estou no ramo seco, né? Então, o formato da curva também é importante para se analisar justamente por conta disso, né? Que tem solos que aceitam mais a variação de umidade e tem solos que não aceitam. Aqui eu tenho outras curvas, né? Então, argila arenosa, né? Outras curvas com um formato um pouco diferente. Aqui são os formatos, né? Em formato de sino, né? Às vezes eu encontro solos que têm esse formato típico aqui. 2 picos, isso aqui são solos bem raros. E esse aqui também, né? Que ele não tem um topo, né? Uma umidade ótima e uma densidade máxima bem definida. Beleza. E aí, os primeiros métodos, né, que teve para a gente compactar em laboratório foram do tipo estático e dinâmico, dada a facilidade, né, de eu manipular esses elementos. Mais tarde, né, visando simular o efeito da compactação em campo pelos rolos pé de carneiro, foram desenvolvidos métodos de pisoteamento. E finalmente, né, se popularizou o uso da vibração nas técnicas de campo e também teve que se desenvolver as técnicas em laboratório. Beleza, e o que são, né, essas compactações dinâmica, estática, vibratória, né? Então, compactação dinâmica, ela é caracterizada pela ação da queda de um soquete sobre a camada do solo. Então, eu tenho uma ação dinâmica ali. Eu levanto meu soquete e deixo ele cair. Então, isso aí é uma compactação dinâmica. A estática é onde eu exerço uma força e como se fosse uma prensa, né? Então, eu coloco lá o meu corpo de prova e aperto esse corpo de prova, ou seja, eu tenho uma pressão constante ali sobre o solo e uma velocidade relativamente pequena, né? E aí, aqui o exemplo da compactação, né? Então, eu faço a compactação em camadas, aplicando soquete. Aqui, dependendo, né, da energia que eu vou querer, eu vou colocar 3 camadas ou 5 camadas. Então, o soquete padronizado, o cilindro também. E essa aqui é uma compactação estática, né? Então, aqui eu tenho a dinâmica e aqui eu tenho a estática. A compactação por pisoteamento, golpes são aplicados ao solo através de um pistão com mola, em vez da tradicional queda de soquete, iniciando-se a compactação na parte inferior da camada. Então, eu tenho um pistão, que ele tem uma mola, e ele meio que dispara esse golpe no solo. Então, ele simula a compactação do pé de carneiro. A compactação por vibração, eu aplico uma vibração no meu conjunto, né? E aí, pela vibração, eu tenho essa compactação. Geralmente, compactação por vibração é indicado para solos arenosos, tá? Porque daí eu tenho um arranjo melhor das minhas partículas.
A compactação daí, para fazer em laboratório, eu preciso, eu preciso das normas, né? Então, foi normatizado pela BNT e pelo DENIT. E aí ele é conhecido como ensaio de Proctor, né? Então, o ensaio de Proctor na energia normal, depois tem a intermediária e a modificada, que a gente já vai falar sobre elas. Beleza. Esse ensaio de compactação dinâmica, ele é o mais utilizado, ou seja, o soquete sobe e deixa cair, né? Que foi inicialmente normatizada pela AASHTO, né? Onde o primeiro ensaio foi o chamado Proctor normal. No Brasil, ele é normatizado pela BNT e pelo DENIT também. Bom, então vamos lá. Para cada cilindro, né, para cada energia de compactação que eu queira utilizar, eu vou ter um conjunto de cilindros, soquete, número de camada e número de golpes. Então, por exemplo, eu quero a energia normal, eu vou utilizar o soquete pequeno, número de camadas 3 e 26 golpes. Isso se eu estou utilizando o cilindro pequeno, ou seja, aquele de 10 centímetros de diâmetro. Agora, se eu estou utilizando o cilindro grande, que é o cilindro maior do CBR, que tem 15 centímetros aproximadamente de diâmetro, eu vou ter que usar o soquete grande, número de camadas 5 camadas, 12 golpes por camada e eu vou colocar ali um disco espaçador, né? Esse aqui não precisa se preocupar agora. Se eu quiser na energia intermediária, e essas especificações mudam, né? E a minha energia mais, digamos, normatizada, maior que eu tenho hoje, é a energia modificada. Tá, mas onde que eu vou usar a energia normal? Qual que é essa diferença, né? Energia normal, intermediária e modificada. A energia normal vai depender muito do tipo de carga que eu digamos que a minha estrutura vai estar submetida. Então, por exemplo, a energia normal geralmente é utilizada, por exemplo, em compactação da fundação do pavimento de vias urbanas. Então, é utilizado essa energia normal. A energia intermediária já é utilizada para compactação da base e da subbase, ou seja, eu vou ter as camadas de estrutura, né, com uma densidade maior, consequentemente, né, é de se esperar também uma resistência maior. Então, dependendo da especificação, isso aqui já vem especificado em projeto, né, de onde se localiza essa camada ou de quanto que se precisa que aquele solo esteja denso, né, eu vou utilizar a energia normal, intermediária ou modificada. Então, a mais comum de se utilizar é a intermediária, certo? Existem outras energias? Existem. Existem a internormal, a intermodificada e a supermodificada, tá? A internormal, ela fica entre normal e intermediária, a intermodificada fica entre a intermediária e a modificada, e a supermodificada ela é maior que a modificada. Então por que se a modificada ou a supermodificada é a melhor, por que a gente não usa sempre essa, né? Primeiro, a gente vai gastar mais combustível na hora de compactar em solo, né? Compactar lá na obra. Então, esse é um dos pontos, então, economia. E segundo, é que muitas vezes o material ele não suporta aquela energia, ele acaba quebrando as partículas e aí a gente, ao invés de ter um aumento de resistência, ele acaba diminuindo essa resistência pela quebra das partículas. Então é importante avaliar qual é a energia que o meu material vai suportar e qual é a ideal para o meu projeto. Aqui eu tenho os equipamentos em laboratório, né? O soquete que eu estava falando e o cilindro. Aqui o cilindro pequeno e o cilindro grande, então tem uma pequena diferença no diâmetro, né? Aqui o soquete pequeno e o soquete grande. O soquete pequeno tem aproximadamente 2,5 kg, 2 kg e pouco, e o grande tem 4,5 kg. Então ele tem uma diferença de peso, né? Outra diferença é com relação à altura de queda. Então, se a gente está tendo uma coisa dinâmica, né, a gente vai ter uma energia cinética aqui sendo aplicada né, pela queda aqui do soquete. Então, a altura de queda do soquete grande é maior do que essa do soquete pequeno. Então, a energia acumulada quando eu levanto esse soquete é muito maior. Eu tenho também os compactadores mecânicos, né? Então, eu programo ele para compactar.
e aí esse soquete ele sobe e desce, né, numa velocidade constante, e o corpo de prova ele vai girando, né? Então o soquete vai batendo e o corpo de prova vai girando automaticamente. Qual que é a vantagem, né, de se ter esse compactador? Eu tenho uma homogeneidade melhor, né, nas camadas, porque querendo ou não, se o funcionário vai compactar 10 corpos de prova num dia, o primeiro corpo de prova vai ser compactado de uma maneira e o último ele já está cansado, e aí isso interfere na densidade do corpo de prova. Aqui os extratores, né? Então eu tenho extratores automáticos e o extrator manual, então nada mais é do que um macaco hidráulico que eu vou extrair aquele corpo de prova do cilindro. E aí a moldagem de corpo de prova, né? Se eu quiser algum dia fazer uma variação na energia, eu posso utilizar essa equação aqui. Então, a energia de compactação, que é a energia que eu vou aplicar, né? Massa do soquete utilizada, então se eu, por exemplo, eu tenho só o soquete pequeno e eu quero fazer a energia intermediária, né? Então, eu posso utilizar essa equação aqui para tentar descobrir, né, qual que seria o melhor arranjo de número de golpes, número de camada e número de... que mais? E volume de solo a ser compactado. Então eu vou variando, né? Aqui eu tenho a massa do soquete, a altura de queda, o número de golpes aplicado por camada e o número de camadas. Então eu vou variando isso, chegando na energia que eu desejar. Então essa aqui é uma equação que está na BNT, né? Então eu consigo fazer essa variação de energia aqui, caso seja necessário. E aí, as diferentes energias que estão normatizadas ensaio normal de compactação, ou também conhecido como ensaio de Proctor normal, ensaio intermediário de compactação e o modificado de compactação, que nem eu mostrei na tabela há uns slides atrás. Ela ainda prevê, né, as seguintes alternativas de ensaio. Ensaio sem reuso do material, então quer dizer o quê? Para fazer uma curva de compactação, eu preciso compactar pelo menos 5 corpos de prova, certo? Então, sem o reuso do material, quer dizer o quê? Que eu vou pegar 5 amostras de solo e vou compactar elas, né? Então, peguei aquele, digamos, 100 kg de solo, separei esses 100 kg em 5 montes, e aí, para cada corpo de prova, eu vou utilizar uma porção daquele material. Ensaio sem secagem prévia do solo, então eu vou pegar o solo lá in natura e vou compactar ele. E ensaio de solo com pedregulho, que daí, quando eu tenho pedregulho, vai depender muito do diâmetro das minhas partículas, né? Porque se eu tiver diâmetros muito grandes em relação ao diâmetro do meu cilindro, eu não vou conseguir compactar, por questões físicas mesmo de espaço, né? Então eu vou fazem o que se chama de substituição de material, certo? Então, basicamente são esses alternativas de ensaio, né? E como que seria o contrário disso? Primeiro, ensaio sem reuso do material. Sem reuso eu já expliquei. E com reuso? Com reuso eu compacto um corpo de prova, retiro ele, desmoldo, destorrou, né? Tá lá compactado, eu vou desmanchar aquele corpo de prova e vou compactar novamente. Então eu estou reutilizando o mesmo material. Ensaio sem secagem prévia, já expliquei, e com secagem prévia eu vou deixar o solo seco ao ar, né? Secando lá pelo menos por 24 horas, depende também da umidade do ar, ou colocar ele em estufas, né? Para eu secar o máximo que eu conseguir desse solo antes de fazer o ensaio. E o ensaio, que daí eu não precisaria de substituição, eu pegaria o solo in natura mesmo e compactaria. Bom, quando compactados, em geral, os solos não coesivos não apresentam uma curva de compactação bem definida. Solos não coesivos seriam as areias, tá? Como ocorre com os coesivos, tá? Para uma dada energia de compactação, o peso específico aparente seco é relativamente elevado, estando o solo seco ou saturado. Bom, e aí, então, para as areias, como eu não consigo fazer uma curva de compactação, digamos,
que seja satisfatória para as areias, elas não vão compactar direito. Como que a gente consegue fazer essa caracterização, né, desses solos não coesivos? É chamado o parâmetro de compacidade relativa, ou CR. E aí o CR ele leva em consideração o índice de vazios máximo que aquela areia consegue alcançar, né? O mínimo, ou seja, quando ela está solta. Desculpa, máximo quando ela está solta e o mínimo quando ela está compactada. E aqui o índice de vazios que ele se encontra. Então essa relação entre índice de vazios, ela está correlacionada com as densidades, né? Então se eu altero o índice de vazios, consequentemente eu estou alterando também a densidade do meu solo. Mais solto possível, estado mais denso possível, né? E índice de vazios do solo no estado considerado. Então eu consigo calcular qual que é a compacidade relativa dessa areia. E aí, tá, mas vai me dar um valor, né? E esse valor ele varia de 0 a 1, certo? E aí, para classificar, eu tenho que, quando a minha compacidade relativa é maior que 0,7, eu tenho que o solo é compacto, né? Se o meu solo está com compacidade relativa menor que 30, 0,30, ele é solto. E medianamente compacto, ele está entre 0,30 e 0,7. Então, toda vez que eu estiver falando sobre compactação de areias, né, areias puras basicamente, eu vou estar falando mais sobre compacidade relativa do que propriamente dita a curva de compactação. Aí aqui, areia muito fofa, né, compacidade relativa abaixo de 15%, areia fofa entre 15 e 35, medianamente densa 35 e 70, densa 70 e 85 e muito densa acima de 85. As características de compressibilidade, resistência e salhamento dos solos não coesivos se relacionam com as suas compacidades relativas. Então, quanto mais compacto, né, essa compacidade relativa, quanto maior ela for, maior vai ser essa resistência e salhamento desses solos. Bom, e é isso, e até a próxima aula.